Portanto, disse-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Essa mensagem é para quem anda longe. Não importa se você foi muito longe, você está debaixo da graça. Missionários, que nós não temos nem que clamar a misericórdia, não, porque ela já foi dada. É só você se aproximar de Deus. Daqui a pouco eu vou trazer uma palavra especial sobre Zacarias 1:3, tá bom? Prepararam aí? Encontraram? Aleluia! Vamos aplaudir o Rei dos Reis? Vamos lá, Rogério. Foi? Ah, não encontrou não? Ah, não encontrou? Ah. Mas tudo bem, então desculpa, pastor, depois eu quero senta um pouquinho, então se eu vou cansar vocês. Ah, Jesus do céu. Tem que ver, vamos lá, fala com o nosso diretor lá. Vamos então entrar aqui direto na palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Já viu alguém falar assim, não criamos cânico? Conhece alguém que fala assim? Então não crie cânico não, vamos aqui. Então, portanto, disse-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então, muita gente acha que foi longe demais e esquece do amor de Deus. Muita gente se afasta do Senhor e não tem coragem de voltar. É mais ou menos como você que fez alguma coisa com alguém, uma coisa errada, e você mesmo sabendo que a pessoa lhe perdoou, mesmo sabendo que ela é uma pessoa misericórdia, você fica até sem graça de encontrar aquela pessoa. Tem muita gente que está sem graça de encontrar com Deus, irmão. Faz isso não. Você vai ver agora Isaías capítulo 1 também. Mas não é engano não, tá bom? Isaías capítulo 1. Não é que eu errei o versículo não, está aqui no meu esboço, você pode pegar. Porque às vezes o pastor acontece isso, o pastor vai ler uma passagem, ele cita outra, aí ele vê que tem uma boa mensagem e continua ali, né? Isaías capítulo 1, vai te ajudar, versículo 18, ele diz assim, vinde então e aguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então não tem esse negócio, você pode vir. Deus, eu sou isso, eu errei, o Senhor sabe disso. Ele já sabe tudo a meu respeito, ele sabe tudo a seu respeito. Ele sabe o que você errou, onde você errou, como você errou, a sua intenção, tudo. O que ele espera que você creia na misericórdia dele, porque o amor dele já foi dado, essa misericórdia já foi feita. Davi entendeu isso. No Salmo 51, esse é mais conhecido nosso. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi foi longe demais, ele sabia que tinha ido longe demais, mas ele entendeu que a misericórdia de Deus era maior do que ele, do que o erro dele. É o que você deve entender, que o amor de Deus, nós não estamos nem no tempo da misericórdia, estamos no tempo da graça. A misericórdia já foi dada, já foi feita, quando Jesus morreu pelos nossos pecados. Então você tem que se aproximar de Deus e também orar pela pessoa que está sem graça, aquela pessoa que errou, às vezes, com você, e você está pronto para perdoar aquela pessoa. Você está pronto para reatar uma amizade com ela, não sei, não estou dizendo que seja o caso, até reatar um relacionamento, às vezes, mas aquela pessoa ela tem vergonha, ela se sente constrangida pelo que ela fez, e muita gente está assim com Deus, mas Deus não, ele não é, porque o homem pode guardar alguma coisa, desculpe a expressão, às vezes o homem joga na cara, não é? Mas Deus não faz isso. Você pode chegar diante dele, pode chegar como Davi chegou, mesmo conhecendo todos os seus erros. Nós vamos para o Novo Testamento, Efésios capítulo 3, mas isso não se descobre de qualquer maneira, se descobre com oração. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios, o capítulo é o 3, versículo 16. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, assim como você fortalece o seu corpo, você tem que fortalecer o seu Espírito. Com o quê? Com o Espírito Santo. Aí ele diz, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor,
poder-te perfeitamente compreender com todos os santos, com todas as pessoas que nasceram de novo. Por isso você encontra no meio do Evangelho, eu tive um professor, esse professor era até juiz de direito, depois, claro, ele foi um desembargador por causa da idade, tudo o tempo, e ele disse assim, eu gosto da igreja de crente, todo mundo lá é ex. Fiquei só olhando assim, ele falou, todo mundo lá é ex. Aí ele começou, ex isso, ex aquilo, aí chegou numa categoria, falou assim, esses aí eu não creio não. Eu quase que levantei, esta vida eu fui tímido, né? Mas pode ter quem tem. Tem tudo ex mesmo, sabe por quê? Porque quem está em Cristo é nova criatura. Deus faz a pessoa ser uma nova criatura. Então, com poder compreender com todos os santos, você olha no meio do Evangelho e você encontra a pessoa que teve uma vida criminosa, pessoa que teve uma vida devassa, desculpa a expressão, não fique zangado, pessoa que foi um picareta no mundo, mas hoje é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus, que até o mundo não acredita, esse cara sempre foi 7-1, né? Aquela linguagem do mundo, que ele sempre foi enganador, não, ele nasceu de novo, como também que ela era mulherengo, para falar isso, não, hoje ele é marido de uma só mulher, ela é mulher de um só homem, essa mulher aí, veja a Bíblia Sagrada que fala de Raabe, que isso é no Antigo Testamento, imagine no Novo. Então, nós temos que olhar com todos os santos, olha, você vê na igreja, se eu pedisse aqui para levantar, cada um contar a sua história, claro, eu não vou dizer para você que eu nunca tive vida criminosa, por exemplo, mas eu fui pinguço, alcoólatra, todo pinguço é metido a malandro, né? Mó mané, mas é metido a malandro. Então, eu podia contar muita história. Até contei, quando contei para o meu pastor, quando eu me converti, negócio de frutos de mercado, negócio de pinguço para beber cachaça. Ele começou até a me apresentar como se eu fosse um cidadão de alta periculosidade no mundo. E daqui a pouco eu me senti já um bandidão. Né? Mas não era, sempre nunca fui, entenda bem. Como eu falei, são 40 anos que eu dirigi a primeira igreja. Como eu falei para o nosso amigo Ernest do Fogo ali, o Rogério, que eu lá em Bangu, eu fui lá em 1983. Então, quantos anos tem isso? Eu faço 66 anos este ano. Então, o que eu quero passar para você, você encontra no meio do Evangelho todas essas pessoas. Por quê? Poder-te perfeito, estando arraigados e fundados em amor, esse amor de Deus, esse amor ágape, poder-te perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a largura e a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Rapaz, mas eu não entendo, aquele cara aprontou, mas ele conheceu o amor de Deus. Esse amor que fez dele uma nova criatura. É esse amor que nós temos que ter pelas pessoas também. O amor de Deus, que tanto faz ser homem para homem, mulher para mulher, homem para mulher. Não é o amor eros, não, o amor de homem para mulher, não. Esse amor nós temos que ter. Porque a pessoa, puxa, mas aquele cara aprontou tanto contigo, você estava conversando com ele, por quê? Mas ele não fez uma maldade? Isso é coisa do passado, eu já esqueci isso aí. Mas você esquece rápido. Não, porque o amor de Deus habita em mim. Quando o amor de Deus habita em nós, nós agimos como Deus. Deus diz, dos teus pecados eu jamais... Lembra que eu falei que a gente não fica jogando na cara? Quem joga na cara é o homem natural. O homem de Deus não joga na cara. Se ele perdoou, ele acabou aquilo, irmão. Ele não vai aquilo. Então, nós precisamos que a igreja entenda isso. Ele está dizendo, Zacarias, vamos voltar no Zacarias, que a palavra é forte, do Zacarias, esse penúltimo livro do Antigo Testamento, muito forte essa palavra dele. Ele espera isso, que você creia no amor dele. Ele diz, 1:3, portanto, disse-lhes assim, diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Está pronto, pode voltar. Então o Davi se afastou, fez o que não deveria de fazer, mas acreditou na miséria, entendeu que o erro dele não era maior do que a misericórdia de Deus, voltou. Nós estamos no tempo da graça, nem precisamos clamar a misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, já sabe, Deus é rei. O Senhor viu que eu não agi como um homem de Deus, como mulher de Deus. Deus, esse sentimento não foi do homem de Deus, só tem misericórdia. Pronto, é desnecessário. Senhor, só falar isso para ele, e você vai alcançar a graça de Deus. Agora eu quero voltar com vocês no Salmo 62, que hoje é dia de comunhão, mas dia de Deus operar maravilhas no nosso meio, hein? Creia nisso. Nossa igreja sempre crê que Deus opera todos os dias, não é só de segunda a sexta, não.
Salmo 62, versículo 11. Ele diz, Salmo 62, versículo 11. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, eis que a tua salvação vem. E eis que com ele vem o seu galardão, é a sua obra diante dele. Mas como tem coisa bonita para nós aqui. Nós temos que olhar para essa palavra. Essa palavra, desculpa, estou igual ao que eu falei para vocês, hoje eu li errado aqui. Daqui a pouco eu falo do Isaías, é Isaías que eu li para você, mas Isaías é depois, né? Agora não. 62, 11. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertencem a Deus. A ti, Senhor, também pertence a misericórdia, pois retribuirás cada um segundo a sua obra. Vamos ficar só no primeiro versículo nesse culto. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Nós temos que, às vezes, ouvir mais vezes aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Vamos para João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 12. Esse você conhece bastante, mas é só a primeira parte. Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então ele falou, mas teve que falar de novo. Às vezes somos nós, às vezes falamos com uma pessoa, temos que falar outra vez. Às vezes ouvimos uma mensagem, temos que ouvir mais uma vez. Eu falei que nós estamos numa dispensação muito grande, porque estamos numa evolução da ciência tão grande, que, por exemplo, a mensagem que você ouve aqui está lá na internet. Você vai, às vezes você tinha que ir para a sala de aula, não sei se você chegou a fazer isso, gravar a sala de aula, né? Gravar a aula. Tem pessoa que não deixava, na minha voz é propriedade minha, não pode gravar a aula. Tudo bem, mas tem professor que deixava gravar a aula. E aí você não, depois ia rever assim, peraí, isso aqui eu não entendi direito. Vamos voltar a fita, né? Lembra? Vamos voltar a fita um pouquinho, vamos ouvir um pouco mais. E o culto, às vezes, não era gravado, né? Quando tinha fita. Hoje não está na internet para todo mundo. Você ouviu, peraí, eu quero ouvir mais isso, eu vou entender. E é necessário você ouvir mais vezes. Você vai entender agora Marcos capítulo 10, versículo 17. O jovem rico. Mas não é com o jovem, não. Foi com os discípulos que Jesus teve que falar mais uma vez. O capítulo é 10, versículo 17. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus podia parar, mas eu tinha que falar algo mais para ele. E Jesus olhando para ele o amor. Ele disse, falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quantas pessoas ouvem a palavra e ficam tristes com ela? Porque possui uma amante. O que é isso, pastor Jorge? E a Bíblia diz, o homem é marido de uma só mulher. E aí ele não fica no evangelho, porque ele não quer abrir mão daquilo que é errado. Aqui era errado ter riqueza? Não. Mas ele certamente fazia da riqueza o seu Deus. Porque ele está dizendo aqui, ele não conseguiu, ele entende, bom mestre, sabendo que Jesus era mestre e que era bom. O que eu faço para herdar o reino de Deus? Deus não me chama bom, porque bom é Deus, Deus que é bom. E deu para ele, você tem que guardar os mandamentos, tudo isso eu guardo. Falta-te uma coisa, vende o que tu tens e dá aos pobres. Porque de todos os mandamentos, qual é o maior? Amar a Deus acima de todas as coisas. Ele não amava a Deus mais do que as riquezas. Ele não entendeu ou não quis entender que quem falava com ele era o próprio Deus, ou que já tinha falado com ele. Ele se mostrava então apegado. Não é errado ter riquezas, errado é amar as riquezas. E às vezes a pessoa faz isso. Mas não vamos ficar nisso, vamos ficar só na coisa errada então. A pessoa ouve a pregação, ouve a mensagem e vê, eu não gosto dessa igreja, eu não gosto dessa pregação, não gosto desse pregador, porque um dia ele falou algo que estava errado com você. E você não gostou.
Então você não acha quantas vezes Deus pode ter falado para ele. E Jesus então falou, bom é Deus. Mas voltando para o que eu quero falar hoje. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus tornando a falar. Olha aí, irmão. Jesus entendeu que eles não compreenderam. Olha, quão difícil entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Ué, ali tinha o Pedro, que era proprietário de barco. Os historiadores contam que o João e o Tiago, o pai, era dono de empresa de pesca. Puxa, papai então não vai ser um homem que tem bens, tem posse. E foi falando, eles não entenderam. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, teve que explicar um pouco mais. Disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Deu para entender então? Olha o que ele está dando para nós aqui, bem claro. Não é quem tem riquezas, é quem confia nas riquezas. Não está dizendo que não vai entrar. Quão difícil, porque a confiança dele está nas riquezas. Ele então acha que com o dinheiro ele pode comprar até a salvação, pode comprar os outros, pode comprar isso, pode comprar e não compra. Você já viu tantos casos no mundo aí que pessoas com dinheiro não compraram pessoas. Imagine comprar a Deus. Mas a mensagem é essa. Deus teve que falar mais uma vez, Jesus teve que falar mais uma vez para eles entenderem. Aí eu coloquei muito mais versículos aqui, que não dá para falar tudo num capítulo só, num curso só. Marcos 14. Não vai nem para entrar no Isaías de novo. 14, versículo 39. E o centurião que estava, capítulo 14, estou pulando hoje de novo, 14, 39. Diz, e foi outra vez e orou dizendo o quê? As minhas palavras. Às vezes não é falar diferente, tem que ouvir mais uma vez. A pessoa tem que insistir com ela. Isso que ele está falando é Deus conosco. Imagine nós, entenda aí, entre nós. Às vezes temos que falar mais, repetir mais. E às vezes temos que dar mais detalhes, mais explicações para as pessoas. Como o versículo final agora, 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, versículo 9. Lá no finalzinho da Bíblia. Ele diz assim, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Muita gente confunde, quem peca é do diabo, mas Jesus falou isso, calma, tem que continuar a leitura. No 8 dá a entender isso que eu falei. Quem pratica o pecado é... Ah, meu Deus do céu, então todo mundo é do diabo, porque nós pecamos. Calma, e ele teve que explicar um pouco mais, falar mais. Esse é o Espírito Santo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. No versículo 9, a explicação aumenta. Quer dizer, o entendimento é maior. Aí dá para compreender, porque senão você se sente condenado. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quer dizer, você peca, você não se sente bem, porque você não é do diabo. Quem peca, quem diz do diabo, não tem problema algum. Entende? É a natureza dele. Desculpa, não estou querendo ofender o ser humano. Mas o cara mente, a consciência dele não pesa um pouco. Desculpe a expressão, ele olha para uma pessoa com um olhar de maldade, que não pesa no coração dele. Pelo contrário, ainda continua com a maldade no coração. Rapaz, não é verdade? Mas o homem de Deus não, a mulher de Deus não. Se ele tratar mal alguém, Jesus, eu tratei mal aquela pessoa, perdoa. Se ele cedeu a alguma tentação, meu Deus, misericórdia. Se ele sentiu que ele foi estúpido, ele não se sente bem, porque ele nasceu de novo. Qualquer que é nascido de novo não vive na prática do pecado. Mas qual é a nossa mensagem? Você vê que temos que falar um pouco mais, porque pelo versículo 8, o que entende? Quem pratica o pecado é do diabo. Ah, mas puxa, então todo mundo pratica o pecado? A própria Bíblia diz aqui, o que ele diz aqui? 1 de João 1, 8. O que diz 1, 8? 1 de João aí, você está do lado dele. Se dissermos que não temos pecado, enganando-nos a nós mesmos e não há verdade, mas pastor, que contradição? Não tem. Que quem pratica o pecado é do diabo, quem vive na prática do pecado, porque quando o cristão erra,
o próprio Espírito Santo o convence, não, isso não é coisa de Deus. É como se fosse um alerta, uma linha, quer dizer, aquele sinal de alerta que dá no seu coração, um toque, como se tocasse alguma com a corneta, errou, né? É como se acordar um alarme, toca o alarme aqui, só você entrar, você tem que verificar se você nasceu de novo. Quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Se ele está no erro, ele sabe que está no erro. Ele não vê a hora de se acertar com Deus, ele não sabe, vê a hora, porque ele não consegue. Então, hoje é dia de comunhão,